Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 7 pessoas de todo o mundo viva em áreas endêmicas de leishmaniose. Todos os anos são mais de 600 mil novos casos. 90% desses casos da América Latina estão aqui, no Brasil. O Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar o que é a leishmaniose e quais os seus principais sintomas. Nossa equipe viajou até os estados da Bahia e do Maranhão para ouvir histórias de quem convive de perto com essa doença. Uma doença negligenciada e que atinge as pessoas mais pobres. Os mosquitos se proliferam no lixo e em material orgânico em decomposição, cena comum em áreas mais carentes. A doença não é negligenciada, na verdade o negligenciado é o paciente, né? Infelizmente esses indivíduos, a maioria dos indivíduos que têm doença de Chagas, hanseníase, leishmaniose, são indivíduos que têm baixas condições socioeconômicas e, com isso, pouco poder de pressão. Se a imprensa abre espaço, noticia, cobra, pressiona, né, algo vai ser feito. A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero Leishmania. Há 2 tipos de leishmaniose: a tegumentar ou cutânea, que ataca a pele e as mucosas, e a visceral, também conhecida como calazar, que ataca órgãos internos. A doença não é contagiosa. Em 2018, foram registrados quase 20 mil casos de leishmaniose no Brasil. A maioria deles, 16 mil, foi de leishmaniose tegumentar ou cutânea. Só no estado da Bahia, foram cerca de 2 mil pacientes diagnosticados com esse tipo da doença. A transmissão da leishmaniose cutânea se dá pela picada de insetos contaminados e conhecidos popularmente como mosquito-palha, tatuquira ou birigui. Para conhecer mais de perto as consequências da doença, nossa equipe viajou até o interior do estado da Bahia, na zona rural de Corte de Pedra, distrito do município de Tancredo Neves. A região é considerada endêmica. Foi aqui que encontramos Jonas e Tatiele. Os dois tiveram leishmaniose cutânea. A primeira vez que eu comecei a ter a ferida foi logo na testa. Logo na testa, porque ela veio como uma espinha. Aí aquela espinha não secou. Aí aqueles caroços que eu pocava, ele não saía massa, ele escorria água. Aí depois que eu fui, cheguei em Corte de Pedra, fiz o teste. Eu mostrei, aí o médico disse, aqui é leishmania. Já são mais de 10 anos de tratamento, desde a descoberta da leishmaniose em 2008. Aí eu comecei a tomar injeção, aqui na roça mesmo, sempre eu sentia febre alta. Doía muito mesmo. Eu não sentia muita fome. A leishmaniose ainda tem um tratamento muito aquém do que os pacientes merecem, né? Nós devemos, a comunidade científica, as políticas de saúde devem muito aos pacientes com leishmaniose. E até hoje nós usamos como primeira linha, não só no Brasil, a maioria dos países do mundo que tem essa doença como doença importante, um medicamento que tem quase 100 anos, né? Que é o antimonial pentavalente. Então é uma droga de uso parenteral, ou seja, injetável. Muitas vezes isso já representa um problema, principalmente porque é uma doença que atinge pessoas que vivem em áreas rurais, em áreas de floresta, longe de grandes centros urbanos. Essas pessoas têm que se deslocar diariamente durante 20, 30 dias para tomar essas injeções. Tem inúmeros efeitos colaterais. Nesses mais de 10 anos desde que descobriu a doença, Jonas precisou interromper o tratamento em alguns momentos. Quando eu comecei a interromper, às vezes não era porque eu queria, era porque falta de condições também, né? É condições, porque pra gente ir daqui para o hospital tem que ter dinheiro da passagem, tem que ter o dinheiro da merenda. Antes era só um caroço, aí ficou doendo, aí começou a crescer e a perna inchar, aí eu não podia andar. Tinha que andar aguentado no braço ou com uma biriba, que doía muito aqui debaixo da perna.
quase ninguém aqui conhecia esse tipo de leishmaniose. Ninguém conhecia, porque meu corpo encheu todinho. E o povo só dizia que uns diziam que era catapora, outros diziam que era espinha, outros diziam que era uma doença chamada fogo savai. Vadalberto leva no rosto a marca da leishmaniose, ainda ativa. Hoje ele luta para cicatrizar o nariz. Eu já tinha visto em várias pessoas. Aí quando... Primeiro começou pelo um tumor. De um tumor, aí eu espremi o tumor, aí eu vi que era uma leishmania. Eu digo, essa aqui é uma leishmania. Aí foi quando eu fui para saber do médico que era ou não. Aí ele informou que era. Junto com o diagnóstico da leishmaniose, ele descobriu ser soro positivo. A baixa imunidade complicou ainda mais o tratamento e as feridas tomaram todo o corpo. Na cama eu não ficava sentado, só deitado, estirado. Para me virar era o maior trabalho, porque o corpo era todo, as pernas toda em secreção. Aí não tinha como eu me virar, não aguentava me virar. Ali levei um bocado de tempo, eu levei um mês sem poder me virar. Depois de um mês para cá, eu lutava para sentar na cama, eu não conseguia, por causa que saía muito sangue. Aí eu tinha que ficar só estirado. Aí foi daí que eu fiquei atrofiado, eu levei um bocado de tempo sem poder andar. Eu sinto dor, não posso sentir muito cheiro de coisa assim de perfume, tem uns perfumes que eu não posso sentir o cheiro, aquele cheiro enjoado, aquela agonia. Produto nenhum eu posso ficar ali sentindo aquele cheiro. É assim. Sabão, tomar banho tem que ser sabão de coco. Porque se for qualquer tipo de sabão, ele tem química. Aí ele começa a dar aquela agonia. Tipo uma micose, uma coisa assim. O pai, um irmão e o filho de Vadalberto também tiveram leishmaniose. De 2015 para cá, foi uma epidemia. Uma epidemia, só viu tinha muita gente com esse problema de leishmania. E aí foi se alastrando, muita gente. E aí as pessoas foram entendendo, né? Tomando informação. Quando via qualquer ferida, já sabia. Quando via uma feridazinha, dizia, isso aqui é leishmania. Hoje é a esposa quem sustenta a casa, vendendo cravo e outros produtos da pequena roça. Meu sonho é ficar bom. Ficar livre desses problemas. Daí pra frente a gente vai tocando a vida, né? Este centro de referência em Corte de Pedra, no interior da Bahia, atende cerca de 20 municípios próximos. Em apenas um ano, 1.500 pacientes com leishmaniose passaram por aqui. Tudo bom, senhor Antônio? Pode sentar. A gente vai fazer a biópsia para confirmar se isso aí realmente é leishmaniose ou não. Se for leishmaniose, a gente vai ter que passar um tratamento para o senhor e eu vou precisar desses exames. São pessoas que se deslocam de suas roças, fazendas, para vir aqui procurar atendimento com lesões, feridas na pele, que são características da doença. A leishmaniose cutânea clássica geralmente tem uma, duas lesões e geralmente em membros inferiores. Há muito tempo vem se observando na região e em alguns lugares do mundo também, pacientes que têm múltiplas lesões. Todos os pacientes que chegam e apresentam suspeita de leishmaniose passam por exames, mas a distância dos centros de referência ainda é um problema. A gente tinha antigamente um exame que era um teste cutâneo, que dava a ideia se essa pessoa já tinha sido contaminada ou não por leishmaniose, que se chama reação de Montenegro. Foi desenvolvido há um século atrás. Só que esse exame parou de ser feito no mundo. A última fábrica que tinha era no Brasil e foi fechada. E era um exame simples, barato, que podia ser feito em qualquer posto de saúde. Aí você tem que lançar mão de exames mais sofisticados. Esses exames sofisticados, a maioria das pequenas cidades do interior, que é onde concentra o maior número de casos,
não tem estrutura para fazer. Os pacientes são pessoas de baixa renda, realmente eles não têm um transporte próprio, eles dependem de carros de pau de arara, que realmente faz isso às vezes 2, 3 vezes na semana. Geralmente, às vezes, ele tem que dar 2 ou 3 viagens até iniciar o tratamento. Daniel começou a sentir os primeiros sintomas há um mês. A princípio, um diagnóstico errado. Eu pensava que era alergia. Fui pro médico 2 vezes, o médico disse, rapaz, a última vou passar esses remédios aí, antialérgicos. Passou. Foi bom que deu para dormir. Mas a piora dos sintomas fez com que o agricultor de 60 anos procurasse ajuda no centro de referência em Corte de Pedra. Hoje ele acumula pequenas feridas por todo o corpo e se prepara para começar o tratamento. A maior parte das pessoas infectadas em Corte de Pedra vive na zona rural. Foi distante da cidade que encontramos a família de Eliette e Laurêncio. Por aqui, o filho deles, de apenas 6 anos, teve a leishmaniose cutânea. A leishmaniose de Cleiton começou pelo espinhozinho que furou na testa dele. E aí, passado o tempo, não sarou, aí eu levei no posto, ela fez o teste, aí deu leishmania. Como acontece com vários pacientes, Cleiton teve que passar por 2 ciclos de medicação. Logo no início ele pegou 30 injeções, depois pegou mais 60. E ele sentia dor? Ele reclamava? Tinha dor. Aqui a parte dele, isso aqui me ficou 2 caroços enormes, até para ele engolir ele sentia que doía. E na testa, oh meu Deus, chorava como o quê? Quando era na hora de limpar mesmo, chorava esse menino, toda de manhã para levar para dar injeção. A senhora tem medo dos outros filhos, ou o senhor, ou a senhora mesmo pegar também? Tenho, porque quando eu vi o sofrimento desse menino e do meu outro mais velho, eu fiquei muito com trauma. Eu tenho medo de pegar. Eu e os meninos. E aí vocês têm feito alguma coisa? Pensou em de repente pôr um mosquiteiro? Vocês estão dormindo? A gente tem mosquiteiro. Eu não sei nem como foi que veio, deve ser mosquito mesmo, né? Agora já sabe, se aparecer qualquer coisinha, faz o quê? Posto. Eu vou logo pro posto. Barriga inchada, febre e perda de peso. Esses podem ser alguns dos sintomas da leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. Em 2018, mais de 3.000 pessoas tiveram esse tipo mais grave da leishmaniose. A maior parte dos casos registrados está no Nordeste. Ela é a leishmania que acomete vísceras. E não só vísceras que a gente conhece como fígado ou baço, ela acomete medula óssea. E aí, acometendo a medula óssea, ela acomete o sangue. E assim, por essa via, ela vai acometendo essas outras vísceras. No caso da leishmaniose visceral, o ciclo de transmissão é diferente. O mosquito pica um hospedeiro infectado, geralmente o cachorro, e depois pica o ser humano. Os primeiros sintomas não são imediatos e podem demorar vários dias até aparecer. Muitas pessoas irão entrar em contato com a gente, vão ser picadas e não desenvolverão doença. É necessário que ele esteja apto a ficar doente. E isso tem a ver com alimentação, com hábitos de vida, tudo isso está envolvido. Por isso as crianças são mais suscetíveis. Por isso hoje os pacientes soropositivos na nossa região são mais suscetíveis, porque eles têm a imunidade reduzida. Por isso nossos pacientes do campo,
que têm uma alimentação irregular, são mais suscetíveis. A prevenção da leishmaniose é a prevenção do vetor, do mosquito que causa leishmaniose. E nas áreas periurbanas, que aqui no Brasil nós temos leishmaniose em áreas periurbanas, é o controle do ambiente, certo? Evitar locais com muita sujeira, com acúmulo de plantas que acumulam mosquito, como bananais, essas coisas. O tratamento de animais, vacinação desses cães, o uso de coleiras, né? O estado do Maranhão é um dos campeões quando o assunto é leishmaniose visceral. Em 2018, foram registrados 687 novos casos. 58 pessoas morreram. O Maranhão inteiro tem leishmaniose e sempre com histórico de começar em áreas de desmatamento. E a gente simplesmente não teve controle sobre os animais contaminados, não teve controle sobre os vetores, não teve controle de tratar também todas essas pessoas. E aí se juntou a isso o aparecimento do HIV. Então o HIV desceu para os locais de menor suporte, então ele interiorizou e se encontrou com a leishmaniose visceral. E aí hoje a gente tem duas doenças juntas, formando um verdadeiro cenário de comorbidade bastante importante no nosso cenário de doença. Na região metropolitana de São Luís, é comum encontrar quem já teve ou conheça alguém que tenha morrido em decorrência da leishmaniose visceral. Fomos até a zona rural do município de Bacabeira, distante 47 quilômetros da capital maranhense, onde os casos se multiplicam. A Cauane começou a sentir febre. Passou um mês dando febre todo dia. Quando não era de manhã, era à noite. Quando não era à noite, era à tarde. Mas sempre a febre. Eu pensava que era uma infecção. Porque eu levava para o posto de saúde, aí eles passavam um remédio para infecção. Foram vários dias até o diagnóstico correto. De 3 em 3 meses eu levava ela lá no hospital da criança. Até hoje ela não reclama de dor de cabeça. Se eu não tivesse procurado, acho que ela tinha morrido, né? No Hospital Presidente Vargas, referência em São Luís, não é preciso buscar muito para encontrar várias pessoas com leishmaniose. A barriga começou a inchar e dores no estômago. Você falou que a barriga vinha inchando nos últimos quanto tempo? No máximo 2 meses, mas para o médico já era mais de 6 meses. Você falou que teve gente que falou que você estava o quê? Grávida. Para as pessoas que nunca ouviram falar em Calazar, o que você tem para dizer para as pessoas? O que eu tenho para dizer é que para eles procurarem médico o mais rápido e saber. Não precisa deixar a barriga inchar primeiro como eu, né? Que deixei inchar, aí depois que eu vim já estava um pouco avançado. No quarto próximo ao de Genilce, Arinaldo também se recuperava. Mas o caso dele é diferente. Ele teve uma reincidência. Quando o parasita não morre, aloja-se no fígado e espera uma baixa de resistência para voltar. Essa é a 8ª vez que ele trata da doença. Parece muito sintoma na gente, sabe? Aí vem a fraqueza, perde peso, a barriga incha do outro lado, que chamou o baço. Aí vem o vômito, dor de cabeça. Aí tudo isso já é o sintoma dele, sabe? Em uma das reinfecções, o pescador chegou a ficar 3 meses internado. De 58 quilos, passou para 40. E dessa última vez, como é que você ficou sabendo que você estava com Calazar? É porque eu já sabia os sintomas já. Aí quando eu me senti mal, eu vim logo para cá. Depois de ter leishmaniose pela primeira vez, ele conta que nunca mais se sentiu o mesmo. Eu não tive mais assim para mim trabalhar como eu era, né? Aí, peso eu não posso levantar muito. Eu
Pra mim mesmo eu tiro só a água de eu banhar, o resto não posso fazer nada. Você se sente cansado? Daqui a lá dá um cansacinho, falta de ar. Emily, de 6 anos, está internada com a doença. Emily, quando você veio para cá, para o hospital, o que você estava sentindo? Tava com febre. Com febre? E doía alguma coisa? Só aqui. No começo deu febre, 15 dias de febre consecutiva todos os dias. Achei que era só uma infecção, alguma coisa que fosse se resolver rápido. Só que aí daí o choque. Eles fizeram o teste rápido e constou que ela estava com calazar. No mesmo corredor onde Emily está internada, encontramos o pequeno Felipe. No quarto dele, com capacidade para 4 crianças, 3 estão diagnosticadas com leishmaniose. Eu nunca pensava que algum dia meu filho ia pegar essa doença. Aí depois de uns meses ele começou a se sentir mal. Aí eu levei no posto, lá perto lá onde eu moro. Aí a médica viu a barriguinha dele, viu a respiração que ele estava afogando e disse que não era normal. Aí deu que ele estava com calazar e ele ficou logo internado. Essa é a segunda vez que ele fica hospitalizado por causa da doença. Eu vestia roupa comprida, passava repelente, calça comprida. Mesmo assim ele pegou. Teve a recaída de novo. Assim como o tratamento para a leishmaniose cutânea, o medicamento para a leishmaniose visceral é feito por via venosa. Eu acho que a principal dificuldade é, primeiro, leito hospitalar, que a gente precisa ter um leito hospitalar num serviço e que vá ter um tratamento mais amplo, porque é um paciente com doença sistêmica. Eu estou com um paciente que tem uma doença hematológica, eu estou com um paciente que tem uma doença gastrointestinal, eu estou com um paciente que está com uma doença infecciosa. Então são coisas que têm que ser vistas com muito critério, com muito cuidado. E isso traz um pouco de angústia quando a gente vê um paciente um pouco mais grave, que a gente não tem leito para ele, que a gente precisa devolver ele para alguma unidade onde a gente acha que talvez não tenha uma estrutura adequada. O protocolo utilizado para tratar a leishmaniose, tanto cutânea quanto visceral, é o mesmo há 40 anos. A gente tem agora um medicamento oral que foi testado já no Brasil e que finalmente o governo já liberou para uso no território nacional, mas que é um medicamento de custo muito elevado, que pode ter também alguns efeitos colaterais e que só agora o Ministério da Saúde, né, a informação é de que tem feito, vai fazer, já fez a compra, tudo indica, mas de uma quantidade ainda pequena para se começar a usar em algumas regiões endêmicas. Ou seja, a gente ainda está distante de um tratamento que seja eficaz, que tenha poucos efeitos colaterais e que tenha uma certa praticidade. Para a leishmaniose cutânea, a gente está preparando um novo ensaio clínico com uma combinação de tratamento, incluindo uma aplicação de calor na termoterapia e combinado com a miltefosina, que é um medicamento oral. A gente fez um ensaio no Peru e na Colômbia, que terminou, que mostrou bons resultados dessa combinação. E agora a gente está para começar um ensaio com centros no Brasil, e no Panamá, no Peru e na Bolívia. Quando a gente vê a doença de Chagas, a doença do sono e as leishmanioses, são apenas 4% do investimento global em todas as doenças negligenciadas, incluindo o HIV, a malária e a tuberculose. Eu comecei a sentir dores de cabeça, né, com tipo enxaqueca. Aí depois comecei a sentir vômitos. Tudo que eu comia voltava de novo e passava mal. Febre, todas as noites, madrugada eu sentia febre.
inchou o abdômen e várias vezes eu vomitava sangue também. Foi assim por 6 meses, até Vanessa procurar ajuda médica. Ela ficou 9 dias internada e recebeu 2 bolsas de sangue. Depois do susto, tem que ir a cada 15 dias no hospital. Eu não sabia, né, como era esse problema, não sabia como pegava, não sabia que existia, na verdade. E eu já estava mesmo quase desfalecendo, né? Já fui procurar recurso já nas últimas já. Pela questão social, pela questão das pessoas que vivem nas pequenas comunidades, realmente não são vistas pelos poderes que realmente deveriam estar mais presentes, dar mais atenção. É só haver um entendimento de que aquelas pessoas são tão seres humanos quanto o indivíduo que está no topo lá da pirâmide econômica social e merece tanto respeito e tanto investimento para a doença dele quanto os outros merecem. No dia que houver esse entendimento, não tenha dúvida, a gente vai ter tratamentos muito melhores.